noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui em nome de Jesus. E como o Ed já comentou, a participação de vocês na segunda parte é muito importante, que é onde nós recebemos nossos irmãos que estão ali desencarnados, às vezes não sabem o que está acontecendo com eles. Então, assim, a nossa oração por eles, a nossa mentalização para que eles encontrem o caminho de luz, um caminho de paz é muito importante. Então, toda essa vibração nossa é importante, auxilia muito. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, no auxílio desses irmãos. Como Jesus falou, onde estariam 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria no meio de nós. Então, com certeza, ele está hoje no meio de nós. Vamos começar a nossa palestra de hoje. Bom, então nós vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje o assunto está no terceiro livro, Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. Liberdade natural. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Aí nós vamos ver assim, ele fala liberdade absoluta, a gente não depender de ninguém. E como é que a gente não depende? A gente depende, não tem como não depender. A gente sozinho não consegue fazer tudo. E ele está falando grandes ou pequenos, os ricos, os pobres, qualquer um que seja. A gente tem que viver em sociedade. A gente vai ver mais um pouquinho para frente. Nós vamos relembrar, na verdade, porque o Norinho já passou algumas semanas atrás a vida em sociedade. Então é isso aí, não dá para ter uma liberdade absoluta, né? A gente sempre depende um do outro e a gente tem que aprender a conviver um com o outro. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? O eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Aqui nós estamos vendo o eremita no deserto, aqui desse lado esquerdo aqui. E ele fala lá, Kardec ainda insistiu, né? Eles falaram que não tem a liberdade absoluta, mas o Kardec insistiu, falou o eremita no deserto. Mas vamos analisar, está aqui o eremita no deserto. Ele precisa se alimentar. Ele vai plantar aí no deserto? Tem como ele plantar, colher, alguma coisa assim? Ou ele vai depender de pegar comida em algum lugar? Que alguém produza essa comida para ele pegar? E a roupa dele, como ele vai conseguir? Ele vai depender de alguém, na verdade, né? Também eu acho que não tem liberdade absoluta. Agora ali nós vemos aqueles nômades do deserto. Ele fala lá, a partir do momento que você tem 2, você tem que já aprender a conviver com esse outro. Você tem que respeitar o direito dele, assim como ele tem que respeitar o seu. A gente vai até um determinado momento que a gente não ofenda ele. Então isso que a gente tem que aprender em conjunto. A gente tem que aprender a conviver com o direito do outro e respeitar o direito do outro, assim como ele também respeitar o nosso. Então é isso, onde tem 2 já convivendo juntos, já não dá mais para ter essa liberdade. Vamos lá? Aí, ó, séculos, vou falar um pouco do eremita. Século 3 e século 4, foi aí que tudo começou, quando apareceram os padres do deserto. Eles buscavam uma vida de contemplação. Aí começou com um padre do deserto, que é o mais conhecido, Santo Antão, é o nome dele. E ele que começou, acho que foi no ano 271 mais ou menos, que ele foi para o deserto, depois pararam a perseguição de Roma com os cristãos. Enfim, aí foi ele que começou no deserto do Egito, se eu não me engano, que ele ficava. E lá depois juntaram um monte de mulheres, outros padres se associaram também. Depois tinha uma comunidade bem grande lá no deserto, né, com Santo Antão. Depois, no século XII e século XIII, aí a intenção do eremita o que era? Praticar uma vida nos modos de Jesus. Como é que Jesus, eu vou falar nos modos de Jesus, mas veja bem, Jesus esteve no deserto, não teve? Quanto tempo ele ficou no deserto? 40 dias. Ele não viveu no deserto. Ele foi lá 40 dias para fazer a ligação dele com Deus, passou por aquelas provações todas que ele teve que passar para vencer, mas ele ficou 40 dias, ele não viveu a vida toda. Mas tem padres que resolveram seguir esse caminho, ficar no deserto ou ficar isolado em mosteiros. Alguns adotavam uma vida isolada e pobre para alcançar os preceitos espirituais predefinidos. Essa vida que eles adotavam, né, pobre, isolada, ficavam contemplando a Deus, para poder ter uma ligação mais próxima, assim, conseguir a ligação com Deus. É para isso que eles ficavam isolados, né? E outros preferiam estar vinculados a mosteiros. Tem casos aí de mosteiros. E uma terceira via, o isolamento como forma de penitência. Se isolavam, né,
Tinha uns que não andava descalço, roupa, era assim, era muito, na Idade Média diz que a visão era muito difícil. Assim, descalço, as pernas aparecendo, todo barba grande, né, muito grande, mal cuidado, vamos dizer assim, né? Moravam em cavernas ou moravam em grutas. E quando não tinha um deserto, como que fazia? Eles iam para as montanhas, para a floresta, ficava isolado nesses locais aí, né? Tem no deserto de Jericó, Bet Aven, mosteiro de São Jorge de Coziba. Construção iniciou no século IV. Esse mosteiro é interessante, ele está nesse vale, aí nós vamos lembrar lá do Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Eles falam que é esse vale aqui, ó. Nesse vale também, ao lado lá, tem uma estrada, que é uma estrada que vai de Jerusalém a Jericó. E o que nos traz de lembrança? Vinha um homem descendo de Jerusalém, indo para Jericó. Parábola do bom samaritano que Jesus contou, também é nessa região aí. Então aqui a gente vê, né, o monastério está incrustado na montanha. Começou a ser construído no século IV, aí as fotos é pequena, vamos pegar as fotos de perto agora. Aí já estamos vendo de próximo, né? Foram os padres todos que construíram isso daí, viu? Aí, ó, 614, o mosteiro foi destruído pelos persas, os muçulmanos, né? Destruíram tudo, e daí acho que mataram uns 40, tem uns que falam 10, outros falam 40 padres que moravam aí. Depois, em 1179, reconstruído pelos cruzados, que na verdade não foi reconstruído. Eles começaram a reconstruir, mas ficou em ruínas, né? Ficou muitas ruínas. E só foi realmente começar a reconstruir no ano de 1901. Aí realmente reconstruíram. E hoje ele está lá, né? Reconstruído, tem visitação, né? O pessoal vai ter um local que eles deixam o carro, sobe a pé, ou sobe com burrico que eles alugam, enfim. Mas tem a visitação e tem uns padres que moram lá hoje, né? Tá aí o Ed até chamou atenção numa foto aí, já tem energia solar lá, então deve ter internet também. Agora sim, viver isolado. O que o Espiritismo nos fala em viver isolado? Vamos lá, vamos recapitular um pouco o que o Norinho já falou aqui da lei da sociedade. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É isso aí. Se a gente tivesse que viver sozinho, para que falar? A inteligência toda que o homem tem para desenvolver as coisas, para plantio, para tudo isso. Se ele tivesse que viver sozinho, para que tudo isso? Seria inútil. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. É isso aí. A gente tem que auxiliar o progresso de cada um de nós, o progresso da sociedade e o progresso do planeta também. Então a gente está aqui hoje passando por um monte de dificuldades que todos nós passamos, que nós estamos num planeta de prova e expiação, e não vamos esquecer que Jesus também, né? Jesus, quando veio para cá, olha a situação que ele veio. Jerusalém estava dominada pelos romanos. Em algum momento aqui, Jesus falou mal dos romanos, ou mandou ir contra os romanos, ou fazer alguma coisa? Não. O que ele veio falar? Ele veio nos ensinar amor e perdão. Foi o que ele veio nos ensinar basicamente. Ensinar a amar e ensinar a perdoar. Ele atendeu até romano, né? O servo do romano que estava doente, ele curou ele. Quer dizer, então a gente tem nossas dificuldades, tem um monte de problema aí hoje em dia, e que a gente tem que aprender a conviver com ele. Como é que nós vamos superar essa dificuldade? Aí é que vai estar o segredo do negócio. Nós vamos passar bem? Nós vamos passar maldizendo toda essa dificuldade? Como que nós vamos passar? Esse é o segredo da evolução, nossa e do planeta também. Procurando a sociedade não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Lhe é necessário o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e enfraquece. É isso aí que nós acabamos de falar agora. Por exemplo, em viver em sociedade, alguém desenvolveu a luz elétrica, alguém desenvolveu uma série de coisas, alguém desenvolveu carro, televisão, telefone. Tudo isso daí é melhoria de vida para nós. Desenvolver a máquina de lavar roupa, tão importante, né? A máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, olha que coisa boa.
Então, assim, alguém desenvolveu isso daí. Isso daí é o que ajuda, facilita a nossa vida, facilita a vida da sociedade, progresso da sociedade. Você tem como pensar em outras coisas mais importantes, né, do que determinadas coisas que, vamos dizer assim, a automação ajuda muito. Então é isso, temos que aprender a conviver em conjunto. Seu Nori fala muito do detergente. Detergente é bom? Eu não gosto de detergente, Não. machuca toda minha mão aqui, ó. E o pior não é isso, a esposa não tem caridade, ela não deixa, ela manda lavar assim mesmo. Não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando um mal, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. É isso aí, às vezes ele se isola como penitência. Tinha os monges que se isolavam, eles usavam silício, é um negócio que apertava aqui para se machucar, né? É a penitência que eles faziam, naquela época tinha isso que eles faziam também. Mas o que ele fala aqui, ó? A maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então fazer o bem o máximo que a gente puder. O amor apaga uma série de pecados nossos. Pedro já falou isso, depois lá na frente nós vamos falar. Pedro vai falar lá, eu coloquei ali. Mas assim, a gente tem um problema, a gente cometeu algo errado, então a gente não precisa esperar reencarnar para poder consertar. Às vezes a gente pode começar a consertar agora mesmo nessa vida. É só a gente fazer o máximo de bem que puder fazer. Se a gente não conseguir consertar, a gente vai diminuir bastante o que a gente vai ter que resgatar. Então é fazer o máximo de bem possível, sempre. Agora vamos voltar para o tema. Isso aqui até agora era a recapitulação da lei de sociedade que nós já passamos, que o Norinho já explicou. Vamos lá, agora voltando. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? De modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. Disse Jesus, analisando os 10 mandamentos dados a Moisés. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. E acrescenta o mestre. Aí estão todas as leis e os profetas. Mateus 22, versículo 37 a 40. E não façais aos outros o que não quereis para vós. Mateus 7, versículo 12. Às vezes é muito difícil a gente ler a Bíblia e entender. Eu confesso, eu tinha muito essa dificuldade. Mas é só pedir para Jesus que ele ajuda, viu? Eu vou avisar, só lê, pede para ele que você vai receber uma ajuda muito fácil. Hoje eu consigo ler sem problema nenhum, entendo, pesquiso, não tem problema. Mas ele fez um resumo das leis todas. Ali, ó. Amai a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e os profetas. E tem uma passagem interessante no Talmud judaico. Tinham 2 grandes mestres em Israel. Um chamava Shammai e o outro Hilel. O Shammai era mais radical, mais linha dura. O Hilel já era mais legal. Aí tinha uma pessoa que chegou lá na escola do Shammai e queria que o Shammai ensinasse para ele toda a Torá, ou seja, toda a Bíblia, enquanto ele ficava na perna, só sustentando com uma perna assim, ó. Aí o Shammai, como era mais invocadinho, já pôs ele para correr, tacou ele fora, vai fora daqui, não sei o que e tal. Aí ele foi na escola do Hilel e falou a mesma coisa para o Hilel. Falou, eu queria aprender toda a Torá enquanto eu ficasse com uma perna só, dá para ensinar? O que o Hilel falou para ele? Falou assim, tudo bem, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O resto são detalhes, vai e estuda. Quer dizer, fazendo isso, nós já estamos fazendo tudo. Jesus resumiu muito bem para nós, esses são os 2 grandes mandamentos. É fácil, a gente não quer que faz para a gente, então não vou fazer para o outro. Pô, isso que eu vou fazer, vai ocasionar mal para alguém? Vai, então não vou fazer, porque se eu fosse aquele alguém eu não ia gostar. Então é assim, é bem simples o negócio de entender, não é difícil. E o restante, tudo aquilo que Jesus falou, eu falo, como é que eu vou guardar tudo? Como é que eu vou guardar cada coisa que ele falou? Com o tempo, vai lendo, vai acostumando. É o que eu falei, pede ajuda para ele, que ele vai ajudar o seu entendimento, né? E você vai conseguir aprender a gravar as coisas. Como podemos conciliar as opiniões liberais de certos homens com o autoritarismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia,
sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Aí aquele camarada que faz para inglês ver, vamos dizer assim, ou aquele que se mostra para a sociedade de um jeito, mas ele no fundo faz de outro jeito. Ele está assim no meio dos amigos, no meio da roda de amigos dele, da sociedade dele, aí ele aproveita e fala, não, ele defende determinados valores. Mas a partir do momento que ele chega em casa e está no trabalho, ele já age totalmente diferente, com autoritarismo. E aí depois nós vamos ver algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Evangelho fala a respeito disso. Mas é isso que ele está dizendo. A pessoa faz para mostrar para a sociedade como ele é bonzinho, como ele segue. A mesma coisa eu aqui, venho aqui, falo bonito, aprendo, ensino, falo isso, falo aquilo. Lá na rua estou metendo pau nos outros, xingando, tratando mal. Quer dizer, na frente das pessoas aqui, desse grupo, eu me passo de bonzinho. Mas lá fora eu estou fazendo diferente. É isso que ele está falando. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. Aí quem está falando é Lázaro. Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. É ele que está falando isso. Querem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não os podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Essa passagem é fantástica. Aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar e sou detestado. É aquele chefe mandão, né? Carrasco. Eu mando, eu sou o cara, eu sou poderoso. Mas o que o pessoal está passando para ele? Qual a energia que ele está recebendo dessas pessoas toda que ele está fazendo esse mal? Ele está recebendo energia boa? Ou ele está recebendo vibrações negativas para ele, né? É isso aí. Aí continua. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, é o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. É isso aí, engana na sociedade, mas a Deus não consegue enganar. E aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, que é natural dele, nunca se desmente, é o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade, como nas horas difíceis, alguém que agride, ele sabe se controlar, é bem por aí. Aí ele fala, não basta que os lábios mandem leite e mel. Tem outras passagens no Evangelho de Jesus, acho que é Mateus 15 ou 19, 15 acho que ele fala isso e fala também em Isaías. Isaías também fala a mesma coisa. Esse povo me adora com os lábios, mas não me tem no coração. Ou seja, fala uma coisa, sente outra e pratica outra também às vezes, né? Então está bem dentro daquela primeira frase ali. Não basta que os lábios mandem leite e mel. Tem que amar com o coração. Tem uma também que Jesus falava, como é que ele falou? Chamou os sacerdotes lá na época de raça de víboras. Porque como podem vocês, sendo maus, falar coisas boas? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então o coração está puro, nós vamos falar coisa boa. O coração está envenenado, nós vamos falar coisas envenenadas. Tudo que fugir disso, coração envenenado, você falar coisa boa, é fingimento, é hipocrisia, é que você está fazendo tipo. Ser lesão levados em conta, na outra vida, os princípios que professaram nesse mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos é excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Digo-vos, em verdade, que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer aparecer o que não é. Tem muitas pessoas que são humildes, né? Mas o fato de ser humilde, ser simples, ele tem já a bondade dentro dele, no coração. Vamos pegar o Chico mesmo. O Chico era uma pessoa humilde. Sempre foi, desde pequeno, né? Mas era uma pessoa muito bondosa também, desde pequeno. Desde pequeno. Aí vão falar, não vamos se comparar com o Chico, né? Ele era um caso à parte. Tudo bem. Mas você tem muita gente aí que é humilde
E às vezes vocês experimentam, eu já passei por algumas situações desse tipo. A pessoa está no semáforo pedindo uma esmola, alguma coisa assim, procura bater um papo com eles. O Ed acho que já fez isso muito, né, Ed? Também, de parar lá com a pessoa e conversar. Às vezes você vê a humildade que essa pessoa tem, ou até o conhecimento que eles têm, entendeu? É um negócio impressionante, a gente pode se surpreender. E às vezes uma pessoa letrada, conhecimento danado, cheio de dinheiro, aquele que tem muita coisa, mas tem um orgulho também, que é uma coisa impressionante. Enquanto que às vezes, quantas vezes eu vi já pessoas na rua, eles filmavam essas coisas assim para fazer algumas coisas. Chegava para o mendigo, ele estava descalço, o mendigo tirava o sapato dele e dava para o carinha usar lá, para o camarada não ficar descalço. Né? Então assim, mas era tudo, ele filmava, depois ele comprava um par de sapato novo para a pessoa, um monte de coisa lá, mas para ver como é que era o coração dessas pessoas, né? É o que eu falei, se você vai conversar, às vezes a gente se surpreende bastante, e às vezes você pega uma pessoa já instruída, que não é com o coração tão bom assim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 12. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Onde se encontram os preceitos do Cristo? Vamos lá, o Evangelho de Jesus, né, gente? É ali que ele ensinou tudo para nós. O Evangelho de Jesus, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, a gente fala que é o Consolador prometido, não é isso? Então, é aí que está os preceitos de Jesus. É só a gente seguir, ler, procurar praticar, que vai ficar bom. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 11. João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Eu vim a esse mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: Logo, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subentendido o vosso pecado. É aí o que ele está falando assim, né? Se você fala que é cego, né? Como é que é? Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. O que ele fala de ser cego? É o conhecimento. É o conhecimento dos ensinamentos. Nem os fariseus, lá na época, os saduceus, nós conhecemos. E eles conheciam mesmo, né? Eles conheciam tudo que tinha aqui, da lei de Deus, conheciam tudo, absurdamente. Só que eles não praticavam aquilo que eles conheciam. E é isso que Jesus sempre arrumava conflito com eles por causa disso, né? Eles não praticavam. Então é isso que ele está falando. Já que vocês falam que veem, então vocês têm pecado. O pecado persiste. Porque o que é o ver? É você conhecer. Você conhecer o que tem que fazer. E agora, se você não faz, então o pecado persiste em você. É isso que ele está falando. E a mesma coisa nós que temos conhecimento. Acho que é na próxima frase, Ed, vê lá. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Então, assim, a partir do momento que a gente recebe o conhecimento, a gente tem que praticar. Porque se a gente não praticar, maior ainda vai ser o nosso pecado. E não adianta voltar atrás, não tem volta mais não, viu? Já sabe agora, não tem mais jeito, é praticar mesmo e acabou. Mas é isso que Jesus falou antes dos fariseus lá e dos saduceus. Já que a gente sabe, então a gente tem que praticar. Porque muito mais pecado a gente vai ter se a gente sabe e não pratica, do que aquele que não sabe e não pratica. Às vezes aquele que não sabe, não teve oportunidade de aprender, meio difícil, né? Mas de repente tem um que não sabe, ou um ateu, por exemplo, não acredita em nada, mas é uma boa pessoa, uma pessoa de coração, faz caridade, ajuda um, ajuda outro. Que pecado ele tem? Ele está fazendo boas obras, está fazendo o que tem que fazer. Agora a gente que sabe e não pratica e não faz, aí nós somos muito mais culpados, né? Não tem como correr, não. Na próxima semana, então, continuamos no terceiro livro, Leis Morais, no capítulo 10, Lei de Liberdade, o item é escravidão. Escravidão, é isso aí. Só agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu queria, para fechar o assunto de hoje, contar uma passagem que está no nosso vídeo do Eurípides Barçanufo, nos nossos canais, no YouTube, Facebook, Instagram, que em um dado momento o Eurípides desdobrou do corpo
E ele foi parar num campo, né? Campo verde, aberto. Aí ele foi seguindo, viu uma pessoa ao fundo, foi chegando perto e tal, e viu que era Jesus. E Jesus estava chorando. E ele ficava perguntando por que estava chorando e tal, e Jesus não correspondia. Não correspondia o olhar para ele, ficava de cabeça baixa, até um dado momento, o Eurípides perguntou assim: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Aí Jesus lhe correspondeu o olhar, né, nesse momento. E respondeu numa voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Então é isso aí, gente. Vamos procurar levar nossa vida segundo os ensinamentos de Jesus, seguindo o Evangelho de Jesus, né? Que ali a gente, com certeza, seguindo nossa vida dessa maneira, segundo os ensinamentos dele, a gente vai ter muito mais paz, muito mais entendimento na nossa vida, né? E ele também disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era isso então, agradecer mais uma vez então a presença de todos e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe, que Jesus esteja sempre no nosso coração. Está encerrada a reunião, obrigado. Hein?